Oi, gente, tudo bom? Bem-vindo ao podcast da Martech Co. A gente vai falar um pouco de tecnologia, a gente vai trazer super empresários, super CEOs, e o foco o que é? Compartilhar com o nosso time, com as pessoas que não entendem desse mundo tecnológico, como é que funciona essa máquina. E o que a tecnologia transformou e transforma as empresas. Principalmente as empresas startups, que a gente sabe que são as que mais dão trabalho, porque começa com uma aceleração, para ela virar um unicórnio não é uma coisa simples. E a gente está trazendo hoje, eu acredito que uma das maiores startups que a gente tem no mundo da moda. É um mundo até diferente para a gente aqui de tecnologia. A gente vai ter uma aula aqui com a nossa convidada. Bem-vinda, Leilane, é um prazer estar aqui com você. A Leilane é uma profissional empreendedora, ela começou no e-commerce e atua nesse mercado. Ela fala uma frase que fazer moda é circular o mote, é isso? É, isso mesmo. Prazer, obrigada pelo convite. Bom, a Cansei Vendi é uma fashion tech, né? Nós somos uma empresa de tecnologia no mundo da moda. Nós temos como principal objetivo fazer com que a moda circule, que o consumo seja muito mais sustentável e consciente. E estamos aí esse ano fazemos 10 anos desde a fundação da empresa e muita coisa aconteceu e ainda muito mais coisas vão acontecer, né? A jornada empreendedora, como a gente estava ali atrás conversando, ela é uma jornada sinuosa, tem altos e baixos, mas ela é também muito recompensadora, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, mas enfim. E a base da tecnologia, ela dá o suporte para esse crescimento. Então, acho que a gente vai discutir bastante isso na conversa de hoje. Com certeza. É um prazer você estar aqui. O luxo é que traz conforto, bem-estar e satisfação. Isso é verdade. Todo mundo gosta, né, do luxo. Não tem quem não goste. E depois que a gente acostuma, é muito difícil. O mundo hoje digital, ele está vivendo o que eu digo um período em que as pessoas estão com muito medo da internet. Passou, mas da inteligência artificial principalmente, né? Porque as pessoas acham que vão ser substituídas pela máquina, pelo robô. Mas no mundo do e-commerce, a tecnologia e toda a parte de aplicação de sistemas é fundamental. Você que trabalha com peças, né, você tem que ter um risco de fraude, você tem que ter um bom ERP, uma boa logística, bons meios de pagamento para que esse produto chegue para aquela cliente que entrou e quis comprar aquela peça. A gente trabalha muito ali com a peça por querer, que é posicional, tem gente que gosta de ter a marca, tem gente que coleciona a marca. Como é que é esse mundo, essa tua máquina? Porque é uma máquina gigante, que as pessoas não entendem que uma empresa deste tamanho fatura mais do que muitas empresas grandes. Sim. Como é que funciona esse mundo e-commerce? Até para as pessoas entenderem. E tem gente que quer se transformar num empreendedor, que não é fácil também ser empreendedor. Não. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre essa tua máquina toda do e-commerce da Cansei Vendi. É curioso você trazer isso. Eu estava falando disso recentemente, né, com, enfim, um amigo meu. Que as pessoas que olham o Instagram da Cansei Vendi, que é o nosso principal canal de comunicação com o nosso cliente, né? Nós somos uma empresa que foi fundada no Instagram, então por isso que o nosso logo é @Cansei_Vendi. Quem olha ali pensa, tá, é fácil, é só postar um produto, vender. Elas não têm noção do que está por trás daquele site, né, daquela plataforma e também da conta de Instagram, que é apenas um canal de comunicação com o cliente. Então, um e-commerce, nós somos um marketplace, na verdade, né, nós nem somos um e-commerce. Na verdade, eu falo que nós somos um modelo híbrido entre o marketplace e o e-commerce, porque nós ficamos com as peças consignadas, mas então nós temos aí uma parte de operação do e-commerce, mas de fato nós somos um intermediador de compra e venda, que é, né, o marketplace, é o que o marketplace faz. Então nós temos esse modelo híbrido. E as pessoas não têm ideia do que está por trás disso, elas pensam que é só um site, aí posta as fotos. Não, a gente tem toda uma estrutura digital. Então, assim, falando de marketing digital, tem a parte de SEO, tem a parte de ads, né? Seja nos canais, tem todos os canais possíveis, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Tem a parte, de fato, de você ter uma jornada ali, uma experiência, user experience interessante para o cliente. Então, é a parte que entra o design de experiência mesmo, né?
Tem a parte de programação, que é pesadíssima. Então, qualquer ajuste que você vai fazer hoje, a nossa plataforma é praticamente própria. A gente tinha uma base de OpenCart, que é uma plataforma, né, usada em e-commerce, mas ela foi tão customizada que já não é mais OpenCart, é uma plataforma própria nossa. Então, qualquer ajuste que a gente tenha que fazer na plataforma, ele demanda muito do programador, né, da parte de tecnologia, enfim, e são muitos aspectos que têm que ser analisados e tem que estar rodando de uma forma muito redonda para que esse negócio de fato continue crescendo como ele vem crescendo. E as pessoas não têm ideia disso, né? As pessoas acham que sim, ali postar uma foto no Instagram e vendeu e é isso, pronto, acabou. Não, tem um trabalho gigantesco, tanto da equipe de tecnologia quanto de marketing e das outras áreas de back-office da empresa também, para que o negócio rode, funcione e cresça nos números que a gente vem crescendo, né? Acho que eu me perdi na sua segunda pergunta. Mas vamos lá. Tá ótimo. Vocês perceberam que ela deu uma aula aqui sobre todo o processo que a gente fala, porque o que faz funcionar a tecnologia é o processo. Sim, né? A tecnologia complementa o processo. Sim. E rapidamente você mostrou a diferença de marketplace para e-commerce e você mostrou como funciona essa máquina toda. Porque sem pessoas você não conseguiria fazer nada também. Então, assim, é o human to digital que a gente fala, porque tem que ter esse híbrido. Mas você tem uma característica interessante, porque você começou como trader. Há 9 anos atrás, deu a louca na Leilane, ela disse, você e-commerce, você marketplace. Como é que começou essa tua história? Leilane não tinha ideia, na verdade, né? E, né, assim, a Cansei Vendi surgiu há 10 anos atrás, então, de uma necessidade que eu vi no meu closet, eu vi que não fazia sentido aquele monte de peça de grandes designers paradas ali, então eu falei, não, eu quero monetizar isso de alguma forma, botar no mercado que eu não estou usando, e a Cansei Vendi surgiu dessa necessidade de um olhar atento ao meu closet, mas eu não tinha ideia de que eu seria uma empreendedora de tecnologia, de que eu iria desbravar aí o universo de marketplace, né? Então, de fato, começou com uma conta no Instagram, e a partir daí eu fui me desenvolvendo e desenvolvendo um time para chegar onde chegamos hoje, ainda tem né, longos caminhos pela frente, mas enfim, não é que falei, agora eu vou ser uma empreendedora digital, agora eu vou ser dona de um marketplace. Eu não tinha nem ideia do que era um marketplace naquele momento, porque de fato eu vim de um mercado muito diferente. Então eu era trader de energia elétrica, assim, é outro universo, né? Assim como Total. Você tem uma transição aí de carreira, uma mudança drástica de carreira. E aí eu tive que aprender tudo isso. Eu nem sabia o que era SEO. Eu não sabia que quando a gente digitava alguma coisa no Google, aqueles primeiros sites que aparecem no Google são fruto de um trabalho por trás do site. Eu não tinha ideia de como era esse leilão, de como funcionava isso, Essa palavra é excepcional. Leilão. Exato, é quase que um leilão. Então a gente, né, vai se desenvolvendo, vai aprendendo, vai absorvendo aí novas habilidades e informações e conhecimentos para conseguir, obviamente, com pessoas que agregam nossa jornada, né? Então é o time que eu tenho hoje que trabalha comigo na Cansei Vendi, que foram me ensinando, né? Porque a gente vai contratando pessoas que são especialistas e têm habilidades diferentes das minhas, né? Para montar esse time e fazer o negócio rodar de fato. Aí eu lembrei agora da pergunta que você fez sobre inteligência artificial. Isso é engraçado mesmo. As pessoas falam, não, vai substituir a inteligência humana. Gente, eu falo que não tem nada como um processo humanizado. Na minha empresa, por exemplo, esse é um dos nossos diferenciais. É um processo comercial humanizado. Ou seja, eu, particularmente, não gosto de quando eu mando mensagem para alguma empresa e eu falo apenas com robô. Eu entendo que numa empresa gigante, né, que não é o caso de uma startup ainda em desenvolvimento, o robô ele traz uma facilidade numa triagem, num primeiro atendimento, mas assim, aquela conversa não desenrola. Infelizmente, não tem nada mais irritante para mim do que a desinteligência artificial. E hoje nós vivemos uma desinteligência artificial. A gente acha que a gente está muito avançado, mas está só começando a inteligência artificial. Então, assim, conversar com o robô, ele muitas vezes é irritante, você não chega no seu objetivo final. Então, isso, por exemplo, é um diferencial da Cansei Vendi. Nós temos um processo comercial super humanizado e nós prezamos por isso, porque de verdade eu entendo que a inteligência humana, quando bem aplicada, ela é a melhor possível. Essa é a minha percepção. Simples funciona, né? Funciona e muito bem ainda. E aí, Leilane, agora o que está dando auge de conversas no mercado é sustentabilidade, né? E o mercado da moda ele tem impacto socioambiental.
o SG, que é a preocupação das grandes indústrias que também se preocupam com o meio ambiente. E a futura geração, você é a nova geração, é a decisora da nova geração, também tem essa preocupação. Vocês circulam muita mercadoria, e isso também tem um impacto SG. Como é que está lá o hashtag SG na Cansei Vendi? Além do nosso DNA digital, nós temos um DNA sustentável. Nós somos uma empresa de moda circular, né? Então, quando eu fundei a Cansei Vendi há 10 anos atrás, ninguém falava sobre isso, né? Ninguém entendia muito bem o que era circularidade, circular peças, economia circular. E ESG, começou a se falar em ESG o ano passado, né? E nós temos isso como nosso DNA. Então, nós somos uma empresa que fomenta o reuso e não a produção, ou seja, impacto zero. Porque eu falo sempre isso, a roupa mais sustentável, a bolsa mais sustentável que você pode encontrar é aquela que já existe, né? Porque ela já não tem mais impacto nenhum de socioambiental. E a indústria da moda, ela é a segunda mais poluente do mundo. Ou seja, a gente precisava achar uma solução para essa indústria. E a economia circular, a moda circular, ela é a solução dessa indústria, né? A Cansei Vendi, ela tem um nicho determinado, a gente só trabalha no segmento de alto luxo, e tem um porquê também disso, dessa escolha de segmentação na nossa atuação. Um produto de luxo, ele tem uma cadeia produtiva muito mais sólida, consistente e preocupada com os impactos. Então, você imagina, o couro é de extrema qualidade, a cadeia produtiva, de forma geral, ela é mais consciente. Então, esse produto é feito para durar 50 anos. Então, imagina por quantas pessoas esse mesmo produto pode passar, né? Se bem cuidado. Por isso que nós não trabalhamos com nenhuma marca de fast fashion. Pelo contrário, né? A gente, de fato, se preocupa com o impacto da indústria do fast fashion e justamente o que nós estamos propondo aqui é um outro olhar, um consumo completamente diferente. Eu acho uma coisa interessante que você fala, o mercado brechó no Brasil, ainda não é tão utilizável em outros produtos, na moda já está bem mais forte. Mas quando a gente vai na Europa, a gente vai na França, todo mundo passa num brechó, não tem quem não vá num brechó fazer uma compra, até Portugal mesmo. Eu gosto de antiguidade, que também são coisas que são caras, né? Uhum. Você ter antiguidade. Como é que você conseguiu chegar nesse teu público, mostrar a importância, se posicionar com a Cansei Vendi, que é fashion utilizar peça reutilizável. Sim. Como é que você chegou nesse público? Porque ainda tem um pouco de dúvidas ou preconceitos e também você tem uma preocupação com a marca, né? Porque você deve ter uma empresa que faça todo o teu sistema de fraude, validação das peças, para não ter nenhum impacto e nenhum conflito com quem compre a peça, né? Sim. E essa devolução? Existe devolução? Existe o teu sistema de atendimento, reclamação? Você falou que faz muito bem o teu atendimento humanizado. Então, você tem essa preocupação. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, essa sempre foi a minha principal preocupação, né? Ninguém quer gastar um valor... um capital financeiro alto em um produto e ter a infeliz surpresa de que esse produto não é autêntico. Então, isso sempre foi a minha maior preocupação. Então, no decorrer desses 10 anos, desde que eu fundei a Cansei Vendi, nós desenvolvemos um processo de análise de autenticidade interno. Então, cada marca dessas que nós trabalhamos, ela tem um processo de fabricação muito sólido pelo ano, pelo modelo do item. E hoje nós temos aí uma cartilha, né? Nós temos aí um checklist de tudo que tem que ser checado pela nossa equipe técnica para saber se esse item é ou não autêntico. Além disso, para uma segurança extra, tanto minha, de empresa, quanto para o meu cliente, nós temos um duplo check de autenticidade, ou seja, uma segunda etapa do processo de autenticidade que é feita por uma startup norte-americana que é a Real Authentication, que é especializada nisso. Então, o nosso processo é muito sólido, né? A gente, de fato, circula aí mais de 10 mil itens por ano e não temos nenhum problema com relação à autenticidade. Isso garante com que a marca também tenha essa credibilidade no mercado e tenha essa perpetuidade ao longo dos anos, né? Fora isso, sim, por lei, né, no Brasil, você numa compra digital pode devolver o item, então isso nós cumprimos o Código de Defesa do Consumidor. Obviamente tem que estar com a tag inviolada, né, para saber que não usou o item e tudo mais, e isso faz parte do atendimento de qualquer e-commerce. Quem não cumpre essa regra está descumprindo
uma lei, né? Então, isso tem que ser cumprido. Tanto que quando as clientes perguntam, o nosso comercial fala, não, isso você está respaldado por lei. Se você não gostar, a nossa taxa de devolução é baixíssima, menos de 5%, o que para e-commerce é muito baixa, justamente porque a gente descreve muito bem, né? A nossa área de cadastro, o time de cadastro, descreve muito bem o item. Então, o cliente sabe exatamente o que ele está comprando. As fotos também são muito legítimas, com o estado de conservação do item. Então, o cliente que comprou, ele de fato sabe o que ele está levando. Ele só devolve quando é sapato e não serve, roupa, mas do contrário, funciona muito bem. E esse teu mercado, um comprador influencia o outro? Você consegue ter o marketing boca a boca, o marketing viral através disso? Com certeza. Nós temos aí... Primeiro que nós temos recorrência grande de cliente, o que é ótimo, um ótimo indicador para o e-commerce também. Então, a nossa cliente gosta do resultado da compra ou da venda e ela retorna várias vezes, são fiéis, e tem muita indicação, sem sombra de dúvidas. Você até perguntou e eu acabei não respondendo, como que nós nos posicionamos e né, temos clientes tão fiéis assim no segmento de alto luxo. Primeiro que nós fomos pioneiros, então no Brasil a Cansei Vendi desbravou esse mercado, né? Segundo, eu acho que é uma construção mesmo, a questão do cliente comprar e ele entender que funcionou tudo muito bem, ou até mesmo se ele tiver algum problema, que é normal, o problema dele vai ser resolvido, né? Então, traz essa segurança. A questão da empresa ter essa preocupação com o processo de autenticidade, garantir tanto para o vendedor quanto para o comprador que todos os produtos são legítimos. Então, foi toda a construção da empresa levou a isso. E o cliente de alta renda é um cliente muito exigente. Então, obviamente, ele vai ter um olhar e ele vai perceber isso no decorrer do processo de compra ou venda dele, né? Isso é evidente. Então, ele percebe. Bastante exigente, o cliente Sim. que você trabalha. Sim. Eu trouxe uns dados aqui que eu achei fantástico, que você deve saber mais do que eu sobre isso. Bem, o mercado apesar dessa inflação no mundo, o mercado da moda de alto luxo só cresce. Só cresce. Só cresce. Ótimo, né? Para Sim, Cansei Vendi, excelente. Foi mais de 1,4 trilhão de dólares em 2022. Sim. Não é para fraco, gente. Não, é um mercado gigante. É um mercado gigante. 95% das marcas tiveram crescimento positivo ao longo do ano. Você, como uma startup, esse crescimento positivo, 1, 2, 3, daqui a pouco você está uma super unicórnio, né? O mesmo estudo mostra que se você vai continuar crescendo até 2030. Então, o teu planejamento aí está nadando no mar azul, no oceano azul, sem nenhuma preocupação. No Brasil, né, a Cansei Vendi, né, ainda é um mercado que não é tão maduro quanto lá fora, mas vocês já são maduros. Sim. Nesse mercado. Do ponto de vista de empresa, sim. Vocês estão totalmente maduros, porque esses itens reutilizáveis mostrou um crescimento de vocês de 200%. 200%. E esse ano, se eu não me engano, vocês já passaram de 70%. Sim, nos primeiros meses o crescimento foi 70% comparado ao ano anterior. No ano deve fechar em 80%. Teu year-over-year é assim sensacional. É sensacional. Como é que você consegue isso? Não, é tudo isso que a gente já falou, né? Uma consistência de processo, de fidelização de cliente, de serviço diferenciado. Obviamente, trabalhar bem em todos os canais, né? Todos os canais de marketing, tanto digital quanto offline. Nós somos uma empresa omnichannel, então nós temos a loja física também aqui nos Jardins. Vamos fazer expansão das lojas físicas também. Então, acho que é isso. É de fato ter essa agilidade o mercado de tecnologia, como a gente falou, é um mercado muito ágil. Você tem também que ter essa capacidade, essa agilidade de se transformar e de pegar o melhor de todas as suas atuações para continuar crescendo, né? E não tem um segredo, sabe? Eu acho que são várias coisas, assim, são várias consistências de processo, de atuação, de trabalho que fazem a empresa ser tão sólida na sua jornada e ter esse crescimento constante, né? E é um pouco de tudo isso que a gente já falou, assim. É estratégia, né, Liliane? Com planejamento. Com certeza. Com certeza. Assim, nas palavras, né, da administração, é estratégia, é planejamento e é execução com consistência também, né? O marketing digital, eu sempre brinco que é uma execução constante. Sim. Se você não executar eternamente, você não muda. Não, isso é um fato. Isso é uma frase do Philip Kotler, né? Sim, que nada mais do que Philip Kotler. Philip Kotler, né? Nosso mestre Philip Kotler. Em administração, você estuda muito Kotler e hoje eu vejo que, né, você vê, é super antigo, mas
Não, totalmente o Kotler já aplicável deve nos estar dias na de quinta hoje. idade, mas a gente Sim, ainda fala do Philip com Kotler, certeza, né? Não E tem eu acho muito. assim, você falou uma coisa bacana que é a omnicanalidade. Omnicanalidade não é simples, é bem complexo, porque você junta telecom, TI, processo, logística, infraestrutura, canal. É um dos meios mais complexos. É muito complexo. É bem complexo para implementar, e aí eu falo É. por natureza da Uhum. área que a gente veio, não é simples. Não. Mas você está fazendo uma coisa que é completamente fora, eu acho extremamente ousado. Todo mundo está fazendo o digital, do físico para o digital. Sim. A sua história é Foi o contrário. Foi o contrário. Então, eu acho que isso é um case que é bacana para ser Sim. estudado no mercado, mostrar como exemplo como é que você está fazendo o inverso, porque você já tem toda a experiência do digital. Fala para a gente, porque É bom isso falar. acredito que vai virar a gente vai fazer um post com certeza sobre isso, porque você é um case, que é o oposto. É bom falar quem entende, né? Porque você teve essa sacada. De fato, a gente fez um movimento contrário, né? Uhum. Então, nós somos uma empresa com DNA digital e fizemos esse movimento de ir para o físico e num mercado que não fazia esse movimento. O mercado second hand de luxo era totalmente digital e nós fomos muito ousados nesse movimento. Por quê, né? O principal fator que me decidiu, que me fez decidir a fazer o movimento e ser uma empresa omnichannel foi estreitar ainda mais esse laço com o meu cliente final, ou seja, a humanização. Então, é muito doido isso que a gente fala de tecnologia, mas a humanização, ela está muito presente no meu negócio também, apesar de ser uma empresa de tecnologia. E eu acho que foi uma decisão muito acertada. Então, nós realmente, isso com certeza influenciou o crescimento da empresa. É um desafio grande, tá? Como você falou, é algo que me desafiou muito e desafiou muito o time, porque a operação de uma loja física é completamente distinta da operação de um e-commerce, um marketplace. Uhum. São mundos diferentes. E eu, né, a minha equipe é muito enxuta, tá? Isso é um perfil da minha startup. Qual o tamanho da tua São equipe? 25 funcionários, colaboradores diretos, e aí tem os indiretos, né? Dá uns 35 ao todo. Mas é uma equipe muito enxuta, então demandou Eu fiquei cansada demais. agora, só de olhar. Eu fico 25 pessoas cansada. fazendo o que vocês fazem. Todo mundo fica bem É. cansada, mas é uma equipe muito hands-on e tem que ser. Tem que Senão E isso é um perfil nosso, que nós somos uma startup que dá lucro líquido na última linha do balanço. Você não acha isso, não existe isso. E por quê? Simples assim, é custo versus despesa versus receita, né? Não tem mágica, gente. Isso é o básico do básico. Um bom markup. Exato, mas assim, é basicamente, de fato, assim, é uma equipe acima da média, enxuta e que consegue entregar resultados extraordinários. E, bom, então realmente foi muito desafiador para mim, para o time, tanto de tecnologia quanto operações, porque, de fato, são estruturas muito diferentes. Então, nós tivemos que ter um olhar atento muito maior para a logística. Teve a questão da integração. Então, o nosso site, ele traz a principal... função do Omnichannel é essa ligação entre o digital e o offline. Não é porque você tem uma loja e você tem um site. Não, você tem uma extensão da experiência digital no offline. Ou seja, você continua digital com a experiência presencial. Sim, com a experiência, é uma extensão da experiência Perfeito. digital. Então, por exemplo, no nosso site, se você quiser fazer um agendamento em loja, você consegue. Você agenda 10 itens para ver na loja física. Você consegue comprar no site e retirar na loja física. Então, isso trouxe uma série de desafios, além do desafio de integração, né? Mas isso que você faz desafio. hoje na Cansei e Vendi é a estratégia do digital. Sim. Tá? Não é que você montou uma loja física separada. Você não tem dois negócios. Não. Você tem um negócio. Então, Exatamente. gente, essa técnica que ela está usando é uma técnica do marketing digital, do posicionamento entre o físico e o digital. Porque as pessoas, as empresas, elas confundem, acham que tem que ter. E aí tem uma única marca. E aí a tua marca é um nome muito fácil de entender. Sim, né? é autoexplicativo. É autoexplicativo. E você falou que a tua equipe de cadastro faz muito bem a descrição do teu produto. E você trabalha com infoproduto, porque você trabalha no digital. Então, essa composição da tua estratégia, do teu brand, sendo um fator fácil de se entender, e ao mesmo tempo você vem de um mercado de luxo, você juntou o simples com o luxo. Né?
Muito interessante isso. Da onde surgiu essa tua ideia de juntar um simples nome com uma marca com produto tão luxuoso? Geralmente o nome simples é dos produtos mais populares. Sim, Você sim. também quebrou todo o paradigma aí. Verdade. Você botou o simples e o luxo junto. Explica pra gente. Olha, foi muito natural, não tem muito o que glamourizar disso, porque de fato eu falei, eu cansei desses itens e eu quero vender, então eu cansei e vendi. Foi algo assim muito natural, não teve uma humanizado total aí pela minha experiência pessoal, não teve uma estratégia de branding do nome at all, assim, não teve, eu tô sendo bem honesta com você, e começou simples. Bom, o fato de ser segmentado no luxo, aí sim teve uma estratégia que eu já comentei, né? Que de fato são produtos feitos para durar. Então, isso faz com que a questão da circularidade ela faça todo sentido e estenda a vida útil dos itens. Aí sim teve uma estratégia, mas no nome foi algo totalmente humanizado por mim mesma, pela minha experiência. Eu cansei e vendi. Então, não teve muitas... O que teve uma estratégia de design, uma estratégia digital? A cor do logo, o logo minimalista, a loja que é super minimalista, isso sim, tudo remete ao luxo. Mas a simplicidade do nome, e eu acho que assim, o luxo é simples teu nome também. É digital, porque é arroba, exato. cansei, underline, vendi. Sim. Então, é um nome digital mesmo, posicionamento totalmente digital no mercado. Isso é bem bacana. E você também trabalha, então, com um banco de dados, com uma estrutura de estoque. Você, por mais que seja consignação, você faz esse giro. Sim. E hoje se fala muito em data-driven, né? Que é a cultura totalmente onde você toma decisão a partir de dados. Sim, sim. Eu sou muito a favor dos dados porque eles nos direcionam. Tem que ter a tua ousadia, mas sem o dado, sem você ter o teu número de vendas diário, né? O teu número de receita que você alcança. Esse time, por trás de um e-commerce, as pessoas sabem de um marketplace que tem meta de venda, tem volume que você precisa fechar, você tem custo para pagar. Como é que você enxerga o futuro numa cultura data-driven? Que é fazer com que a tua equipe toda seja direcionada a dados. Sim. O direcionar a dados faz com que todo mundo seja dono da empresa. Eu acho que esse é o desafio que a gente está passando no momento. Inclusive, a empresa cresceu, então nós fizemos, por exemplo, há um mês atrás, a primeira reunião com todo o time para mostrar onde estávamos, onde estamos e onde queremos chegar, né? A análise de dados, de fato, tem que ser introduzida de uma forma... Aí eu tô falando do momento que nós estamos para todos os colaboradores, que não adianta só eu olhar para os dados, eu olhar para o faturamento, eu olhar para cliente recorrente e os colaboradores não entenderem isso. Então, esse é um momento que nós estamos passando de justamente trazer o colaborador mais para a camada decisória e estratégica da empresa, mesmo que ele seja super operacional, ele precisa ter um olhar para isso. Isso é difícil, não é fácil, tá? Porque nós temos ali diferentes níveis de maturidade do colaborador, de colaboradores, né? Então, não é uma tarefa fácil. Eu acho que esse trabalho que nós fizemos, né, de fato fazer uma reunião, colocar todo mundo para pensar, trazer cases reais e mostrar os números para os colaboradores, ajuda a introduzir isso, mas também tem que ter alguma ferramenta, algum sistema voltado a trazer essa responsabilidade mais para o time, sabe? Eu acho que esse é o momento que nós estamos passando agora e olhando mais. Porque, sem sombra de dúvida, se você não olha dados, você está cego sobre o seu negócio, ou você está iludido sobre o seu negócio, né? Então, você tem que olhar com atenção para isso. Tem que direcionar, né? Tem que direcionar. Você usa algum tipo... Você tem teu banco de clientes, você falou que tem clientes fiéis. Né? No mundo digital, ter clientes fiéis, quanto mais analytics você usar, mais você consegue fazer análises de células desses clientes. Sim. E, por consequência, você consegue prever até o que eles vão comprar. A gente está falando de algoritmo. E o algoritmo, mesmo no luxo, você consegue traçar o perfil desse teu cliente. Vocês usam já esse tipo de algoritmo? Vocês têm algum sistema de CRM? Algum sistema? Nós temos... Na verdade, hoje, o que a Cansei Vende faz é usar o back-end do nosso site para gerar relatórios para análise de dados. Então, nós não temos um RP externo. Já está no momento que precisa,
porque isso demanda muito, isso demanda muito do meu time de tecnologia, então eu fico o tempo inteiro, André, gera relatório disso, e ele tem que criar ali toda uma programação, ou seja, ele criou um RP no back-end do meu site, né? A gente tem o back-end do site como RP, mas fica muito dependente. Agora tem vários relatórios que eu já gero automaticamente, porque ele de fato criou isso. Mas o ideal é que tenha um sistema voltado para esse olhar, né? Então a gente está nesse momento, trouxe um gerente de operações novo, enfim, está nesse momento de fazer isso. Não ficamos cegos do negócio porque a gente conseguiu, o André, né, que é o CTO, conseguiu gerar todos esses relatórios com base no nosso histórico e no back-end do nosso site, mas eu acho que facilita até para o time, e aí esse desafio que a gente falou, de o time inteiro enxergar dados, ter um sistema que todo mundo tenha um acesso mais fácil. Então, acho que isso faz parte do desenvolvimento da empresa. É uma empresa que a gente, né, por algumas opções, nós centralizamos muito essa análise de dados, até por questão de compliance, a gente ficava, André, vamos gerar esses dados aqui internamente, enfim, e até LGPD, segurança de dados, que é uma linha muito, né, é difícil isso, é complexo, mas chega uma hora que não dá mais, a gente precisa de um sistema voltado para esse olhar, por mais que nós tenhamos esses dados e conseguimos analisar esses dados, eu acho que para fazer isso que você falou, todo o time enxergar isso, não vai ter muito jeito, a gente tem que trazer um sistema de Você fora. falou da tua equipe, do teu CTO. Hoje o mercado tem trabalhado muito com outsourcing, né? As TIs estão todas descentralizadas. Tem uma estratégia de custo, que é bem interessante para as empresas, aí tem que ser uma análise do momento em que a empresa está, mas você consegue ter todos os tipos de profissionais que você deseja quando você tem uma TI descentralizada. Como é que você enxerga esse mundo digital? E essa TI centralizada significa que você vai ter serviços de segurança, né, contra ataques, você trabalha com volumes. Sim. Né? Então... Não, direto o André fala, Leilane, estão atacando o nosso site, se vira, tipo 2 da manhã. Se vira, não sei, eu nem sei o que quer dizer isso, mas se vira e protege o nosso site. Porque isso é bem normal, sabia? A gente não tem ideia disso, mas é super normal ataque vindo da China, da Índia, no site, para pegar dados. Bom, a gente viu aí um case da Renner, né, que todo mundo conhece, que foi super, super problemático. Então, sim, eu acho que esse é um dos receios, né, de uma abertura na área de tecnologia, quando está centralizado e é totalmente interna, mas também você tem tamanhos e tamanhos de empresa, não dá, né? Chega uma hora que você precisa terceirizar, você precisa, de fato, ter outros sistemas ou um time extra que dá suporte para o time interno, uma empresa muito grande. E a gente está passando por isso, né? É uma empresa que está começando a identificar esse tipo de problema e precisa trazer soluções. Mas é porque isso sobrecarrega demais também o meu time de tecnologia interno, né? Então é isso, André, 2 da manhã, se tem algum ataque da China, ele tem que acordar e ficar lá protegendo o site. Ele no protege, mundo que eu vim, mas enfim. Levantar de madrugada faz parte do mundo que eu vim. Sim, no mundo do empreendedorismo também. Por isso que o André é sócio, porque faz parte, não tem muito o que fazer. Tem como. É igual filho pequeno, assim, não tem o que fazer. E falar em sócio, você é a CEO, é a fundadora, né? A Cansei Vendi, a decisão. A tomada de decisão. Sim. Por mais que você tenha um grupo, por mais que você compartilhe, mas na hora do vamos tomar a decisão, acredito que isso passe sempre pela sua mão, porque sempre tem que ter ali, você conduz essa estratégia. Fala um pouco para a gente hoje sobre a Cansei Vendi, seus sócios, e vocês também têm os influencers, né? Arlindo, fala um pouquinho para a gente, adoro ele. Você acabou de saber, né? Contei uma novidade em primeira mão, assim, o Arlindo Grund é o novo head de estilo da Cansei Vendi, então ele traz essa pegada de moda mesmo, né? Eu não sou uma pessoa da moda, hoje eu sou, né? Eu não era uma pessoa da moda, eu tive que aprender, eu gostava de moda, sempre gostei, consumi moda, mas eu não sou oriunda da indústria da moda, né? Então eu tive que aprender. O Arlindo é da moda, né? Desde sempre ele traz esse olhar e essa comunicação de moda para as nossas clientes agora. Então tá sendo super bacana, ele super comprou o projeto, enfim, assumiu, e agora a gente vai trazer bastante conteúdo também de moda e de moda circular e da Cansei Vendi através do Arlindo. Ele vai ser o comunicador oficial, né, da marca. E sim, ele é uma pessoa maravilhosa. Sempre quis me inscrever naquele programa dele. No Esquadrão. Esquadrão da Moda. É muito legal, né? Sim, ele vai trazer várias dicas. Você pode assistir o nosso canal do YouTube, que vai ter
Muita dica de estilo do Arlindo agora e com moda circular, que é o melhor dos mundos, né? Bom, mas falando da sociedade, né? Nós somos 9 sócios, que é uma empresa que já teve rodadas de investimento, então tem essa, né, pulverização aí no cap table. Mas sim, eu sou sócia majoritária e CEO, então as decisões estão comigo. E é muito doido isso, né? Tipo, eu decido se eu tenho aumento de salário ou não. É muito, muito maluco isso, né? Isso é bom por esse lado, né? É bom, inclusive tá na hora. Mas assim, é muito doido também, porque eu sou uma pessoa muito responsável, assim. Então tem decisões que eu tenho que tomar e eu fico comigo mesma ali pensando se eu vou fazer isso, se eu não vou. Não tô falando dessa especificamente, mas de tudo, né? Eu até gostaria de compartilhar mais decisões, sendo bem honesta, assim, porque chega uma hora que pesa muito nas nossas costas, sabe? Então, eu gostaria que os meus sócios compartilhassem mais as decisões. Mas hoje, na Cansei Vendi, de fato, eu que tomo todas as decisões, assim, Mulher seja de ferro, de investimento, de planejamento estratégico, de abertura de loja ou não. De fato, tá tudo comigo. Eu queria muito que você, centralizado. nesse ponto que você falou, tá tudo comigo. Você é uma CEO e a gente pensa que numa empresa que não é uma empresa gigante, de 30, 40 mil funcionários, os CEOs, né, das grandes corporações hoje são cargos que têm é difícil, é complexo, mas também o empreendedorismo não é fácil. Não é isso, Leilane? Essa trajetória de empreender não é fácil, não. né? Porque você, como você falou, você toma a decisão, se você errar... E eu tô na operação também. Você tá na operação, você tá no marketing, você tá na comunicação, você tá no brand, você tá até na escolha dos produtos, tenho certeza que você não deixa de dar o teu pitaco. E você tem uma banda muito larga de produtos que podem ir de um ticket de 3K a 200K, né? Não, de 500 reais a 200 mil reais. Então, assim, você trabalha com essa alternância, mas você tem que fazer um fluxo de caixa constante, né? Para manter toda essa estrutura. Então, é com a estratégia ou é com o produto? O que mais você consegue chegar no teu público? Porque você tem que estar renovando. Tem uma frase, eu estudei de antropologia, que a moda é um eterno vir-a-ser, ela é atemporal. Né? Então, como é que você, trabalhando num mercado que é atemporal, você tem que estar sempre trazendo, e cada uma pessoa tem um gosto, né? Você tem que trabalhar com diversos tipos de gosto. Como é que é isso? Por isso que a gente tem um mix de produtos grandes, né? Um mix de produtos grande. E tem ali, apesar de trabalharmos só no alto luxo, né, segmentados no alto luxo, nós temos mais de 150 marcas que a gente trabalha. Então, de fato, tem uma variedade, são mais de 10 mil itens na plataforma hoje, né, de alto luxo, de marcas de alto luxo. Então, o cliente, de fato, encontra de tudo. Eu falo sempre para ir para o site, porque o cliente que olha a nossa página do Instagram, obviamente, ali é uma pequena parcela do nosso inventário. Assim como a loja física também, tem 70 produtos apenas expostos na loja física, não ficam ali, ficam todos no nosso CD, no nosso estoque. Então, o cliente, ele tem que entrar no site, o site é onde ele, de fato, vê todo o catálogo de produtos, e aí ele, com certeza, vai achar alguma coisa que ele procura pro estilo dele, e tem uma variedade gigantesca mesmo. Então, até porque é isso, é o que você falou, a moda, ela é atemporal, e nós não temos... A nossa curadoria, eu sempre falo que é de estado de conservação do item, de marca e de autenticidade. Ela não é de gosto, porque o que pode não servir pra mim ou não ser bonito pra mim, é bonito pra outra pessoa. Já entrou produto que eu falei, que maravilhoso, vai vender em um dia, e aí demorou um pouquinho mais, vendeu em um mês. Entrou produto que eu falei, nossa, não gostei dessa roupa, daí vende em 5 segundos, porque, gente, é isso, gosto, a moda é plural, o gosto é plural, as pessoas são diversas, e que bom, né, que a gente vive essa diversidade. Então, é bem bacana isso, e tem um portfólio aí bem vasto de produtos, e as pessoas conseguem navegar até em fases diferentes, né? E isso é o legal da circularidade. Putz, pra fase que eu era trader, eu só vivia de terninho, camisa social. Hoje eu não tenho mais isso no meu closet, não quero mais ver isso no meu armário, sabe? Hoje eu só tenho peças diferentes, mais descoladas, enfim, né? Porque eu tô em outro momento. Então, a gente vai mudando, né? Não, isso é sensacional. Realmente, essa mudança no mercado, até mesmo da nossa roupa, do nosso comportamental, é bem bacana. E você concorda que a circularidade, ela casa perfeitamente com isso, perfeitamente. né? Perfeitamente. Agora, me diz, você trabalha com a moda e a Cansei Vendi. Vamos pensar na Cansei Vendi em 2030, 2040. Você pretende expandir? O que você espera da Cansei Vendi?
Porque a gente sabe que o mercado é muito mutante, ele vai mudando, né? E a tecnologia vem confundindo um pouco, às vezes, as pessoas do que virá no mercado. Eu acho que, assim, o melhor conceito que você colocou aqui, o meu mercado é único, tanto físico quanto digital. Eu posso usar a loja como um ponto, mas é a mesma comunicação, é o mesmo posicionamento. Mas a Cansei e Vendi, por exemplo, ela pretende crescer, criar outras marcas, entendeu? Ela pretende, talvez, pegar outros tipos de produtos que também são mercados, né? Você pretende? A princípio não, a gente pretende continuar no segmento de alto luxo, porque tem muito o que crescer. É um mercado que ele está começando a ter uma maturidade no Brasil. Está longe ainda de estar um mercado maduro. Então, tem ainda alguns desafios culturais, né? Se você pega o mercado de second hand nos Estados Unidos e Europa, já é outra realidade. Eu sempre falo que o Brasil está sempre 10 anos atrasado, gente, é fato. Então, o que a gente está vendo lá hoje é só daqui 10 anos que vai acontecer, ou seja, 2033. Então, eu tenho certeza que a Cansei e Vendi, mesmo no segmento, mantendo o segmento de alto luxo, vai ser um dos maiores sites em termos de acesso e faturamento desse país em 2033, 2035, não tenho dúvida disso, até porque tem estudos que mostram que o mercado de second hand, ele vai passar o mercado de fast fashion até 2030, ou seja, a gente vai continuar surfando essa onda e vai continuar crescendo de forma exponencial. Eventualmente, não dá pra falar isso, né? Mas eventualmente, daqui 5, 6 anos, pode ser que a gente abra um pouco mais o leque de marcas. A gente já fez isso. Então, tem marcas brasileiras super bacanas que também têm um cuidado com o processo, né? Com a cadeia produtiva, que nós começamos a aceitar e antes não aceitávamos. E isso aumenta muito o leque de produtos, o portfólio, o número de SKUs, enfim, o tamanho do negócio, de fato. Mas isso vai ser feito também de forma muito gradual e pensada para não perder a humanização no processo comercial, o atendimento excepcional, enfim, a gente não quer, de fato, expandir a qualquer custo, sabe? Tem um cuidado com essa expansão, assim. A usabilidade e o X é que faz esse processo teu funcionar, né? Independente do porquê se compra o mercado de luxo. Tem N razões para se comprar um mercado de luxo, né? E você tem que ter um capital social, um capital monetário para isso. Você tem que sustentar. Então, você trabalha com essas técnicas de Customer Experience, também é um outro termo muito... Sim. Eu acho que hoje 60% de um produto e de uma venda é a experiência, porque você pode até comprar a melhor marca e ter uma experiência muito ruim, que faz você não voltar nesse cliente, você já cria aquela aversão, né? Você tem algum case de alguma experiência? Porque eu acho que os cases é que faz você não ter quase um índice de churn, por exemplo, né? Sim. Porque é o teu case de sucesso que faz com que você não tenha. Mas sempre tem um caso ou outro que eu acho que fica a dica da onde a gente pode errar, entendeu? Essa questão do user experience é outra que muda, né, o tempo inteiro. Então, nós contratamos há 2 anos atrás uma empresa especializada em user experience para refazer todo o nosso site, a jornada do cliente, né? Porque o user experience no digital é a jornada do cliente. A facilidade dele entrar naquele site, achar o produto que ele quer, em colocar no carrinho, voltar, ir pro carrinho, fazer o checkout. E aí hoje, na verdade, assim, há 2 semanas atrás, nós fizemos uma reunião, eu, a Head de Marketing e o CTO, e falou, gente, tá péssima a experiência. A gente já percebeu que está péssima a experiência do site, do nosso olhar. Talvez o nosso cliente não enxergue isso, mas o nosso olhar, que é de quem entra toda hora e todo dia no site, começou a ficar péssimo. Então a gente falou, tá na hora de refazer o user experience totalmente, assim, o que era legal há 2 anos atrás já não é mais, e tem que ter essa agilidade de mudar. Porque realmente, assim, as tecnologias avançam, né? Nós somos uma empresa de tecnologia e com certeza o cliente não acha péssimo, tanto que ele está recorrente ali, né? Mas a gente que está com o olhar totalmente voltado para isso, identificou uma série de falhas e é importante fazer isso, né? E a gente vai refazer todo o user experience do site, vai mudar completamente e ver esse impacto. Aí, obviamente, vai ter ali... que checar depois também se isso converteu mais ou menos, porque às vezes o cliente estava acostumado com aquilo que a gente agora considera péssimo, mas para ele não era péssimo, porque ele já tinha acostumado com aquela jornada. Então é complexo isso, né? Mas tem que ter um olhar desses times, principalmente, né? Eu sou estratégico, né? CEO da empresa, o time de marketing e o time de tecnologia, que muitas vezes até não concordam. Então a área de marketing, ela coloca vários pontos ali, e a área de tecnologia fala, nossa, eu não acho isso, né? Porque o checkout, ele tem que ser seguro,
seguro. Não, tudo bem, ele tem que ser seguro, mas ele tem que ser ágil também, né? E o cliente, ele tem uma coisa que às vezes também é muito particular. Eu detesto, quando eu tô no iPhone, eu faço minhas compras todas por iPhone. E no iPhone você tem a opção de deslizar para voltar. Eu detesto, e isso acontece em sites grandes, tá? Em sites, assim, internacionalmente gigantes de e-commerce. Eu ponho pra voltar e não volta no produto que eu tava. Vai lá pra cima, eu tenho que descer toda... Gente... Hashtag fica a dica. Isso, me dá um nervoso, entendeu? Desenvolvedores de site, por favor, escutem Leilã. Exato, dá um nervoso. E são coisas, assim, básicas, né? Então, por exemplo, esses dias eu tava num site grande de linhas aéreas, enfim, um dos maiores, né? Do Brasil, eu não conseguia concluir o pedido. Eu falava, gente, imagina o capital que foi investido nesse site, eu não consigo chegar no final do site. É muito doido isso, É uma né? tormenta a usabilidade, a navegação. A usabilidade, a navegação. Então, você sempre tem que olhar para isso. Aí, obviamente, vai ter aí uma demanda de desenvolvimento, implementação, mas é importante porque fica defasado, né? O nosso checkout hoje, eu assumo que está defasado. Tanto que é algo que a gente está com um olhar totalmente voltado para isso, para mudar, porque Mas isso é muda. bacana porque você está sempre, então, de olho no teu processo. Sim, porque sim. o processo é a tua vida. Exato. Então, você está olhando ali onde tem gap, onde precisa melhorar. E acho que isso é um exercício que toda empresa tem que fazer o tempo inteiro, né? Porque as coisas, principalmente no mundo digital, elas ficam defasadas muito rápido. E esse é o problema de não ter um olhar dedicado a isso, né? A gente vai falar um pouquinho rápido sobre realidade aumentada e virtual, porque no teu mundo, a realidade aumentada e virtual com o produto cria uma usabilidade. Sim. Como é que você enxerga isso? E aí, você já pensou em comprar um terreno no metaverso? A gente já até olhou para isso, sendo meio honesta, mas hoje é um negócio que não se paga, assim, é algo muito mais de branding do que outra coisa. É um mundo ainda muito novo, né, a ser explorado. E eu conversei com alguns especialistas do metaverso no Brasil e todos falaram, olha, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu espero sempre retorno de investimento. Eu tenho essa visão. Certíssimo. Se você quer retorno sobre investimento, o metaverso não é o lugar agora, que não vai ter, né? Por isso não que vai eu falei ter da tão realidade cedo. aumentada virtual, Sim, porque eu acho que... Sim, mas tem várias outras coisas que a gente já estuda e implementar. Então, por exemplo, um produto, a foto do produto 3D, isso é super bacana. E a gente começou a olhar para isso, né? Enfim, o mundo digital tem muitas possibilidades. Eu acho esse do 3D bem interessante. É porque você trabalha com produto, né? Sim, eu trabalho com produto. No final, né? Eu trabalho com produto final, sente que tá ali muito próximo dela, né? Então tem os vídeos também de produto que você introduz, né, na página de produto, que é bacana. A gente começou a olhar com mais atenção para isso, para implementar, porque, de fato, essas mudanças fazem parte, né, da rotina de compra das pessoas e são importantes. Bem, tem uma frase sua que você citou na Vogue, né? Ai, somos o único site de produtos de alto luxo seminovos que não tem nenhuma reclamação. Mais de 3.500 vendas concluídas. Isso significa, aí a Ieda coloquei aqui, CRM, RP, Big Data, segurança de dados, parcerias financeiras, né? Meios de pagamento que funcionem, curadoria, consignações, gestão e controle de entrada e saída de peças. Esses processos são todos digitalizados? E aí, para fechar com você, eu queria que você respondesse a uma frase que é da Martech, né? Nós temos um foco em digitalizar as empresas, mas muito preocupado com pessoas, processos e tecnologia. É o nosso terceiro pilar. Legal. Mas a gente sempre fala uma frase que, às vezes, as pessoas têm muito medo. Então, com tudo isso que eu falei aqui, se representa você, ser digital não é opcional? Não é opcional, sem sombra de dúvida. Ser digital é mandatório hoje em dia, né? E ser digital e ter essa preocupação com o processo, humanização de fato são os seus pilares, assim. Acho que a gente falou muito sobre isso, né? Eu nem sabia que esses eram os seus pilares, seus valores, mas a gente falou muito sobre isso. Porque digitalizar a qualquer custo e de qualquer forma para falar que é digital e trazer uma experiência negativa para o cliente é um tiro no pé também. Então tem que ser feito com muito cuidado, mas ser digital é mandatório. Então, hoje em dia, nós vivemos num mundo totalmente digital, globalizado, né? A gente consegue acessar outros mercados. Eu vendo para Hong Kong,
através do meu site. Então, tem algumas barreiras ainda, óbvio, tributárias, alfandegárias, né? Mas Hong Kong, por exemplo, é um país que não tem, então a gente consegue atingir um cliente do outro lado do mundo sendo digital. E, bom, eu como uma empresa, né, como líder de uma empresa que nasceu digital, essa pergunta, para mim, não tem outra resposta a não ser que é mandatório mesmo. Gente, foi uma aula hoje aqui com você. Com você também. Muito bacana, assim, sensacional, porque é um mundo que nem todo mundo conhece. A gente está fazendo o podcast para isso, para levar para as pessoas que existem diversos mercados. Às vezes você fica muito preso às grandes corporações, mas existem pequenas, médias e grandes empresas que geram emprego, que geram oportunidades, geram desafios, e que os profissionais que estão saindo também do mercado olhem também para esse mercado, né? Porque a gente ainda carrega muito isso. Eu queria muito te agradecer a presença aqui no nosso podcast, no nosso canal. O nosso canal tende a crescer muito, a gente vai trazer muitos programas no canal. Com certeza você vai voltar aqui para conversar com a gente. E quero deixar com você para você deixar um recado para o nosso público, que nós somos uma empresa de natureza digital, mas muito preocupada com o humano, né? Sim. Porque sem o humano, a empatia está no humano e a gente não vive sem ele. Então, a gente quer deixar o agradecimento e para você falar com o nosso público. Obrigada, eu agradeço. Foi uma aula também, né? É muito bom uma conversa inteligente com pessoas que estão bem atualizadas também. Então, foi maravilhoso, adorei a conversa. O recado que eu deixo é um pouco mais do que a gente já falou. É, de fato, ter a preocupação em digitalização, com um processo mais humanizado, com o olhar... Você trouxe agora um ponto extremamente importante, a empatia vem da humanidade, né? Então, um olhar empático, cuidadoso e, assim, dentro das suas capacidades, né? Cada empresa, acho que o legal do podcast é isso, vai falar desde pessoas que têm empresas gigantes, pessoas que não têm empresa, pessoas que nunca imaginaram empreender, pessoas que já empreendem e que estão em processos e jornadas muito diferentes. Então, acho que todo mundo tem que olhar para a sua capacidade e, dentro da sua capacidade, fazer o que você consegue fazer, se digitalizar de alguma forma. Eu até falo isso sempre, né? No processo da Cansei Vendi, meu primeiro site foi super caseiro, mas precisava do primeiro site para sair do papel, né? Então é isso, fizemos mudanças de UX, experience, vamos fazer de novo, e conforme a empresa vai tomando corpo, crescendo, você tem que ter esse olhar atento e fazer cada vez mais um processo digital consistente e fortalecido aí com as novas tecnologias que também nós temos à disposição o tempo inteiro, né? Então, acho que deixa teus endereços para o pessoal seguir. Sim, o da Cansei Vendi é @cansei_vendi, todo mundo tem que seguir. O meu pessoal, eu fiz uma conta pessoal, na verdade, para me aproximar das clientes que eu não tinha, é @lele_sabatini. E LinkedIn Leilane Sabatini também pode me adicionar, e é isso. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Sigam a Leilane, ela deu uma aula aqui pra gente. Eu acho que a gente tem que aproveitar muito essa oportunidade. E o Martech Co está aí, é o Tech Club, a gente vai estar trazendo muita notícia bacana de tecnologia, humanizando a tecnologia, que é isso que a gente quer, como é que ela pode ser humana e transformando esse mercado, porque, afinal, ser digital não é opcional.